Venha conosco aprender a palavra de Deus com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com os livros do Pentateuco, com os livros históricos, com os livros poéticos, com os livros proféticos e com os livros escatológicos. Venha junto aprender a palavra de Deus. Foi por amor. Vamos ver agora então o capítulo de número 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos entender que a leitura feita do primeiro versículo e do segundo versículo, ao meu ver e ao meu pensamento, estão interligados. Nós podemos ver que começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, e nesse momento há um ponto final dizendo que esse momento acabou. O versículo 2 já coloca como o Espírito de Deus está paisando sobre a face das águas. E o interessante de trazer esse conhecimento para você é que a criação aqui nesse primeiro ponto, a gente vai entender que Deus começa criando aquilo que nós chamamos de existência. Existência significa o quê? Há um lugar onde pode ser habitável. Significa o quê? Que Deus criou, versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus, a habitação de Deus. E na parte B, a terra, a habitação que seria do homem futuramente. Então a gente vê que o primeiro objetivo aqui do 1 e do 2 é demonstrar que há uma habitação, tanto para o nosso Deus e tanto para nós. E colocamos aqui que se há um Criador, há também a qualificação do Criador estar tanto na terra e tanto no céu, porque se ele o criou, ele pode estar tanto na terra e tanto no céu. Então não há uma distinção entre terra e céu, mas sim uma elaboração mais consciente de que a gente saiba que Deus está criando a sua habitação celestial e também a habitação futura do ser humano, que seria a terra. Versículo 2 fala assim: e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus paisava sobre a face das águas. Para que você entenda, depois que Deus criou então a terra e os céus, nós percebemos então que o Espírito de Deus estava agora apairando sobre a face das águas, demonstrando que a terra que havia sido criada, ela ainda não estava perfeita, não havia ainda então sido criado sobre ela as plantas, os animais, a luz, a escuridão, os dias, as noites, não havia ainda sido criado isso. Então por isso que o Espírito de Deus estava ali. E lá a gente vai entender também que a partir do versículo 3 nós vamos começar a compreender que Deus começa a pegar aquilo que era vazio, onde o Espírito de Deus estava paisando, e começa a fazer com que aquele local que é vazio tenha luz, tenha escuridão, tenha tarde, tenha manhã, tenha horas, tenha dias, tenha seres viventes e muitas outras coisas que Deus começou a preencher aquilo que era vazio. Nesse momento eu abro um parênteses para te dizer que às vezes na tua vida tu tens um vazio e esse vazio pode ser preenchido aí com Jesus Cristo na tua vida. Vale lembrar também que a teologia entende que aqui esse versículo 1 e versículo 2 não faz parte do primeiro dia da criação. Quando fala ali Deus criou ali no primeiro dia, esse aqui era no princípio, não existia tempo, não existia relatividade do tempo nesse período, não existia espaço de tempo. Então não tem como ser o primeiro dia aqui, porque Deus não tinha ainda criado o tempo, né, Ricardo? Vale lembrar isso, né? Fernando, segundo o grego ou o hebraico, nós vemos que o tempo de Deus é chamado de Kairos, onde a gente percebe que não há uma limitação, não é como nós que temos a envelhecer, a morrer e a voltar para o pó da terra. O tempo de Deus é um tempo que é ilimitado, é eterno, é um tempo que não há como a gente distinguir se passou-se 1 hora, se passou-se 2 horas, mas sim entender que o tempo de Deus é de acordo com aquilo que é a sua vontade, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer determinar. Então agora percebemos que o tempo de Deus é eterno e não tem como ser nesse período a criação de Deus. Foi lá no princípio, como diz ali, e houve ali o ponto final. Depois de você aprender o versículo 1 e o versículo 2, vamos ler então o versículo 3. Diz assim a Bíblia: Disse Deus, haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noites. Noite houve, tarde e manhã, o primeiro dia. Nós falamos então do versículo 1 e do versículo 2 aqui do capítulo 1 de Gênesis, e agora nós vamos então falar do versículo de número 3 do Gênesis. Você vê então que aqui começou a criação, onde Deus faz a separação entre a luz e a noite. Que o primeiro dia, agora sim foi claro, no primeiro dia Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, e disse que a luz seria dia e as trevas seria noite. Primeiro dia, e Deus disse que a luz era boa. Queria só pontuar nesse instante que quando Deus fala disse Deus, está querendo dizer assim, que Deus usou a sua palavra, usou a sua fala. E lá no nosso livro do Evangelho de João, Jesus coloca-se como o verbo, como a palavra. E nesse período, versículo 3, começa então a atividade de Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus agindo na criação. Quando Deus fala, disse Deus, Ele está dizendo assim, eu estou falando, a minha palavra está agindo. Então, só para que você entenda, Jesus começa a agir na criação com a divisão, ou melhor dizendo, com a luz, e houve luz. E disse Deus, a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então começa aqui a atuação de Cristo na criação como o que, irmão Ricardo? Com a palavra de Deus agindo através da sua ordem imperativa em criar tudo aquilo que está sobre a terra. Segundo dia agora, vamos ver o que Deus criou no segundo dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. O nosso segundo dia aqui, que estamos aprendendo, dos versículos de número 6, né? Versículo de número 7, versículo de número 8. Nós vamos aprender que nesse período aqui, Deus usa novamente a sua palavra e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Nesse período nós vamos ver Deus agora agindo na parte do firmamento. O firmamento é aquilo que chamamos de divisão, aquilo que separa algo de outra coisa. Por exemplo, temos o nosso firmamento que chamamos o céu, que vamos aprender na próxima criação, que é a separação entre a atmosfera e o nosso ar, que a gente pode estar respirando. Então a gente percebe que quando Deus agora usa a palavra firmamento, Ele está definindo algo que deve ser separado para que possa aí ter a sua atividade realizada de uma forma melhor. Por exemplo, vamos ver aqui, versículo 7. Fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso aqui, para que você entenda, é o meu ponto de vista, né? Vamos argumentar assim dessa forma. Do meu ponto de vista, seria a criação do que? Da nossa atmosfera aqui que a gente está observando, nosso céu, aquilo que nós enxergamos. Não é ainda a criação do espaço, das estrelas, do sol e da lua. Não, é o nosso céu que a gente observa. E quando ele faz a separação das águas, significa que lá no céu também possui águas que nós chamamos de chuva, né? E essas chuvas foram separadas aí das águas que nós possuímos na terra. Essa foi o meu pensamento, a divisão do firmamento entre as águas e as águas, ao ponto de vista de nós também citarmos o texto de Gênesis, capítulo de número 7, que nós vamos ler nesse momento, versículo de número 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então você vê que a palavra comportas está aqui denominando que abriram-se as comportas do céu. Quando fala-se de comportas do céu, está falando de muitas águas que desceram sobre a terra para inundá-la, para que houvesse o dilúvio. Então essas águas poderiam ser também esse versículo de número 7
aqui do capítulo de número 1 de Gênesis, denominando aqui a divisão entre as águas da terra e as águas que estão sobre o céu, que estão sendo abrigadas lá nas nuvens, lá na atmosfera, onde chamamos o nosso céu visível, né? Provavelmente você sempre imaginou que na época do dilúvio houve chuvas, muitas chuvas e só chuvas. Mas aqui a Bíblia ela relata que abriu as comportas do céu e desceram muitas águas para que inundasse depressamente toda a terra em 40 dias. Porque só a chuva natural que a gente tem hoje não teria capacidade, mesmo que fosse muito forte, de inundar de tal modo toda a terra que nem foi na época de Noé. Segundo a Bíblia, foram mais de 15 côvados de altura de água, né, acima do monte mais alto, que chama-se hoje o Monte Everest. Então, só para que você entenda, o Monte Everest ele tem aproximadamente mais de 8.000 metros de altura. Então foram muitas águas para inundar essa terra acima de 15 côvados de altura. Então, só para nós entendermos, o meu argumento é o quê? Que o versículo de número 6, 7 e 8 estão falando sobre a separação das águas que estavam na terra para as águas que foram para o céu. Vamos então aprender agora o terceiro dia. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Podemos então agora perceber que as águas que ficaram então na terra agora precisaram ser divididas também. Você viu que as águas foram um pouco para o firmamento dos céus e agora também ficaram as águas que estão sobre a terra. Vamos lá para aprendermos aqui do terceiro dia. Então veja bem que ainda a terra não tinha a parte de terra dela. Ela não tinha ainda a parte onde era habitável para plantas, para árvores, para flores, para qualquer tipo de vegetal. Não havia ainda lugar. Então Deus, o que ele fez? Eu vou separar as águas para um local específico e vou tornar uma parte seca para que haja aí a plantação, para que haja aí recursos para que as pessoas que iriam viver na terra pudessem se alimentar. Então veja que depois que Deus separou as águas, que chamamos agora de mares, que a Bíblia vai descrever isso, e agora ele tem uma parte seca, e essa parte seca ele faz com que ela mesma venha se produzir, ela mesma venha ter aquilo que ela precisa que venha ter sobre ela. Veja, diz assim, ó, e disse: produz a terra relva. Então quando ele fala disse, produz a terra relva, ele está dizendo assim: ei, você mesmo que vai produzir. E novamente eu abro parênteses e digo: se você quer ter alguma bonificação na tua vida, algum benefício, você mesmo deve ter a sua própria persistência, a sua própria insistência para que venha produzir aquilo que você quer colher no teu futuro. Por isso, novamente, vamos falar do texto. Vemos que a terra veio a produzir aquilo que era bom para ela. E veio o quê? Veio relvas, veio árvores frutíferas, e veio também ervas, veio sementes e muitas outras coisas que a terra viu que era bom para ela ter nela. Por isso que Deus disse que era bom tudo isso. E vamos para o quarto dia. Vamos aprender agora um pouco sobre o quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia quarto. Novamente, agora nós vemos que na criação do quarto dia, vemos Deus novamente trabalhando em outra etapa aqui na Terra. A etapa qual seria, irmão Ricardo? Seria de colocar um meio de se locomover durante o dia e durante a noite. Por quê? Porque Deus diz que colocarei dois luminares, um menor e um maior,
Mas quando ele fala luminar, ele está dizendo algo que seja para que eu venha ter uma visão onde eu estiver indo. Por quê, irmão Ricardo? Porque a lua também, ela tem a sua luz. E o sol tem a sua luz. E todos esses dois luminares seriam para o quê? Para que viesse a ter luz sobre a terra. E também colocou as estrelas, como está aqui no quarto dia. Outra coisa interessante para que você entenda é que ele coloca a palavra firmamento, que eu não posso ter acesso. Por quê? Porque se eu for até a atmosfera, tentar alcançar o sol, a lua, as estrelas, o meu corpo, que é matéria, não vai conseguir resistir a tamanha pressão que é estar lá no ar, lá na atmosfera. Então, para que você entenda, esses luminares estão onde você hoje olha, que é o sol, a lua, as estrelas e também outros planetas que estão na nossa constelação. E a gente também observa que a importância do sol e a lua no dia de hoje, né? O calor que ela produz, a energia tanto para as plantações e a lua também, principalmente para as plantações e a lua, porque há um momento de plantar também a lua, a maré dos mares, tudo ajuda. Então, se tu vê ali, ó, Deus criando no quarto dia, ajuda o que Deus criou no terceiro dia. Verdade. Então Deus está preparando tudo para quando criar os seres viventes. Então já Deus está fazendo tudo perfeito. E esse argumento, irmão Fernando, ele colabora muito. Por quê? Porque Deus está demonstrando a nós que o que Ele faz, Ele tem a maneira correta de agir, de preparar e de fazer uma grande obra na sua vida. Por exemplo, vou citar aqui, abrindo parênteses, às vezes a gente não entende o progresso da nossa vida ao ponto de desistirmos, desanimarmos, mas aqui a gente entende que a terra teve que esperar Deus criar os luminares. A terra teve que esperar Deus criar aquilo que viria dar o bom fruto na sua árvore frutífera. E aqui eu entendo que você também deve ter paciência naquilo que Deus está fazendo na tua história e na tua vida, porque Deus, Ele sabe a maneira e o progresso que nós estamos percorrendo nessa terra. Então foi isso que a gente aprendeu aqui no quarto dia. E também vale lembrar sobre o sol, por causa do tempo, né, irmão Ricardo? Hoje a gente entende que os primeiros relógios muito antigos só começaram a existir por causa do sol. Haveria um ponteiro em cima e eles sabiam as horas por causa do sol. E sabiam dia e noite também por causa do sol e da lua. Então agora a gente vai aprender as coisas que Deus criou no quinto dia. Vamos lá, diz a Bíblia dessa forma. Disse também Deus: provém-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia, meu Fernando. No quinto dia, nós vamos entender então que Deus agora está dizendo, né, criando algo novo também. Vemos que a partir da criação das águas, Deus percebe que as águas precisavam também ter os seus seres habitáveis ali. Então veja que Deus percebeu a importância das águas também no ponto da criação de animais que viriam a ser habitáveis ali. Veja que hoje nós temos baleias, tubarões, várias espécies de peixes que ainda vivem em nossa geração. E muitos que ainda nem foram descobertos ainda. Muitas espécies ainda, até mesmo extintas, né, que já não existem mais e já existiram. Vemos também outras classes, como citamos aqui, as aves, que foram também criadas nesse quinto dia, a partir do ponto de vista das águas. Então a gente vê que há muitas variedades de aves, de peixes, e Deus percebe que isso era importante para estar na terra que Ele está criando. Tudo também, novamente o irmão Fernando já citou no nosso ponto anterior, que tudo isso era um plano para a criação do homem, né? Tudo isso seria para o bem-estar, para os recursos que o ser humano, a partir do ponto que eles irão ali viver na terra, pudessem aí ter o seu recurso para viver. Você vai ver lá nos outros capítulos que estaremos mencionando em outras aulas,
que o ser humano iria necessitar dos recursos que estavam sendo criados por Deus na criação. Agora, no quinto dia, nós vemos Deus criando então os seres viventes que iriam povoar as águas e os céus, que seriam os pássaros e os peixes. E também, para que você entenda, Deus dá a sua ordem para que eles venham a se multiplicar. E aqui a gente aprende mais um pouco da criação de Deus e vê tudo que Deus está fazendo para a criação do homem, né? Então, por isso que Paulo diz aos Romanos, né? A carta aos Romanos, né? Todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Vamos então agora aprender no sexto dia da criação, que está sendo encerrado agora o primeiro capítulo, até o versículo de número 31. Diz a Bíblia, versículo de número 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis e bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Até aqui no sexto dia, não terminou o sexto dia, mas a gente vai falar aqui agora de uma outra classe de animais que Deus está criando. Agora que a gente vê que Deus está criando os animais quadrúpedes, né? Os animais, as feras, os bois. Então aqui já é uma outra classe de animais. No nosso ver, na leitura do texto, a gente vê que assim como as águas deram aquilo que elas deveriam ter para que houvesse habitação nelas, nós vemos então que a terra novamente recebe a ordem de Deus para produzir dela aquilo que iria viver nela, que seriam os animais. Veja bem. Por isso que tem até a vegetação, né? A vegetação agora para os animais, né? Veja bem, isso mesmo. Veja bem que assim como a terra produziu as ervas, as árvores, as folhas, assim ela deveria produzir os animais. E se ela haveria de produzir os animais, ela iria produzir aquilo que iria se alimentar daquilo que ela produziu anteriormente. Das águas, das frutas, das vegetações, das plantações e assim por diante. Então você entende que nós vemos que o plano, a ideia de Deus, a criação de Deus, ela está sendo elaborada de uma forma conjunta, onde nós percebemos que tudo é feito para o bem daquilo que será criado na frente. Veja que a Bíblia diz dessa forma: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Significa que Deus está criando algo que vai ser bom, através do ponto de vista de nós enxergarmos que tantos animais selváticos e tantos animais domésticos e tantos animais répteis estão na terra. Para Deus é bom, então para nós deve ser bom também. Então a gente viu um pedaço do sexto dia que Deus está criando. Agora a gente vai para uma outra parte, que é uma das mais bonitas da criação. É que Deus agora ele vai criar o homem. E agora observa no texto, observa certinho a gramática também no texto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. É muito bonita essa parte. Você observou que Deus falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem é que está no plural, né, irmão Ricardo? Sim. Vale bem lembrar que muitas das vezes aqui a presença de Cristo já está aqui desde o princípio. Porque Deus aqui não estava sozinho. Então Cristo já estava aqui no princípio. Isso que é uma parte muito bonita que muita gente às vezes não fala. Provavelmente vocês devem estar sabendo só agora. Você que às vezes que não é crente está aprendendo. Então Cristo já estava aqui desde a criação.
já estava aqui. A realidade da criação do homem, ela tem a colaboração aí da Trindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, unidos juntos na criação, ao ponto de todos eles concordarem com aquilo que estão fazendo. Vemos então a concordância deles na criação do homem, dos animais, de tudo que foi criado no começo das coisas. E nesse ponto de vista do irmão Fernando, nós percebemos que a Trindade, ou que eu estou falando aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão dentro da criação e atuando perfeitamente juntos para criarem aí então o homem à sua semelhança. Isso foi um plano de Deus, algo que havia sido elaborado através aí da concordância dos três que são a Trindade. E também, para que você entenda, nós somos chamados de semelhança. Diz a Bíblia dessa forma: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Significa que você tem o rosto de Deus, eu tenho o rosto de Deus, eu tenho a imagem de Deus. Então não devemos aí ter no nosso pensamento a figura de feiura, a figura, né, na nossa imagem de pensamento sobre o nosso corpo ser feio, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, irmão Fernando. Nesse ponto de vista também, você vai ver aqui no texto que Deus dá ordem para que o homem seja maior do que tudo aquilo que ele havia criado na terra. Deus está dizendo para que o homem tenha domínio sobre toda a criação. Significa que Deus está dizendo que a criação que ele criou seria para que o homem pudesse dominá-la. O que? Os animais, as árvores, as sementes, os frutos, as aves, demonstrando a nós que a criação foi para que o homem pudesse ter nela tudo o que ele precisasse. O que? Alimentação, os recursos, a matéria-prima e tudo mais que ele pudesse usar. Então hoje a gente aprendeu o capítulo 1 de Gênesis, a criação, né? Ainda tem mais um pouco que vai ser no capítulo 2, mas hoje a gente entendeu bem, deu para entender, né, irmão Ricardo? Uma lição de vida, assim, para que você possa entender, é que Deus faz tudo perfeito. Se tu vê, ele faz tudo em ordem. Ele começou a criar devagarinho as coisas que iriam melhorar no decorrer do tempo. Bom, Fernando, só para nós finalizar nossa aula, né, nosso vídeo, só para que você fique com essa reflexão, se Deus criou tudo, no versículo de número 31 diz que Deus viu tudo quanto tinha feito e viu que era muito bom, então nós também temos que olhar para tudo que nós temos e ver que é bom para a nossa vida. Se você tem Deus na tua vida, tem Jesus na tua vida e Ele está atuando, glorifique a Ele, porque tudo que você possui é bom para a sua vida. Então aqui encerra aqui o primeiro capítulo, né, irmão? O primeiro capítulo de Gênesis é um conhecimento básico para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu joinha aí, compartilhe, mostre para os seus amigos, para que eles também venham aprender um pouco da beleza da criação de Deus, venham entender a verdade, porque muitas das coisas não sabem, né? A gente agradece, né, por você estar assistindo esse vídeo, e a gente quer que você assista os próximos. Nós estaremos aí no próximo vídeo tratando aí o capítulo 2 do livro do Gênesis e traremos aí o conhecimento dos seus versículos e sobre o que Deus haverá de fazer aí no capítulo 2. Nós deixamos aí um grande abraço, que Deus abençoe cada um e que possa aí na sua vida você poder enxergar quanto Deus tem abençoado a tua vida e quanto Ele é bom para a sua história, assim como Ele foi bom na criação do mundo. Amém. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Que Deus os abençoe. Abraço a todos.